Paz do Senhor, irmãos. Pode assentar, por favor. E abra sua Bíblia no Salmo 125. Glória a Deus, um salmo bastante rico, um salmo de uma grande e infalível promessa de Deus para a nossa vida, que nós temos o privilégio hoje à noite de estudá-lo, de observar naquilo que o Espírito Santo preparou para nós hoje à noite. Salmo 125, o sexto cântico dos peregrinos que saíram das suas cidades, rumo a Jerusalém para adorar a Deus nas 3 festas anuais. Este é o sexto cântico, Salmo 125, que nos diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém. O título do nosso estudo hoje é Sorria, você está protegido. Amém? Se há algo que traz conforto para a nossa vida, irmãos, é quando nós estamos em um lugar, em um ambiente, e nós nos sentimos protegidos. Não tem coisa mais prazerosa para a nossa vida quando você tranca a porta da sua casa, ou quando você estaciona o seu carro em algum lugar, ou quando você está dentro de um ambiente, seja ele qual for, e você se sente seguro. Você sabe que aos seus olhos, aos seus planos naturais, nada vai acontecer. Isso é prazeroso para a nossa vida, nos sentir segurança. Eu tenho vivido isso, não vou entrar em pormenores na minha vida, eu moro em casa, em bairro, e tantos anos já, e a gente vê como a mão do Senhor realmente guarda a gente. Às vezes a gente vê alguns episódios na rua acontecendo, mas a nossa vida, a nossa casa, a nossa entrada, a nossa saída, Deus tem guardado. Nosso Deus é um Deus que protege a nossa vida. Nosso Deus é um Deus que nos faz invisíveis aos olhos do mal. O mal pode enxergar as outras pessoas, mas se você estiver, é isso que é o foco do nosso estudo hoje à noite, se você estiver na presença de Deus, em um lugar onde Deus te enxergue, você será protegido. Você jamais conseguirá proteger o seu filho se você estiver sentado aqui, e não por ir muito longe, não, se ele estiver na rua ali embaixo. Você não consegue proteger o seu filho, porque você não está vendo. Obviamente que Deus vê todas as coisas, mas Ele precisa que você fique em um raio chamado santidade ao Senhor, se desviando do mal. É nesse raio, é nesse ambiente, é nesse cenário de santidade que Deus nos enxerga e nos protege. O salmista vai nos levar hoje à noite a uma reflexão, primeiramente de uma palavra que nós falamos tanto, né, que quando pronunciamos esse salmo é sempre o primeiro versículo que nós falamos, e o monte. Você pode verificar que quando você demora muito para passar em um determinado local, talvez a rua tenha mudado de rumo, talvez as plantas que estavam ali naquela ocasião em que você passou uma árvore, por exemplo, não está mais. Porém, monte não, irmãos. Você pode demorar o tempo que for, você pode passar lá, o monte estará no mesmo lugar de sempre. É isso que Deus espera de mim e de você. Nós precisamos firmar os nossos pés em Deus e deixar de nos ser
levados pelas consequências da vida. Nós precisamos ser pessoas como os montes, que permanecem no mesmo lugar. E qual é esse lugar? Adorando a Deus, exaltando o seu nome, reverenciando o seu nome, vivendo a sua palavra a cada dia da nossa vida, a cada dia dos nossos momentos. Nós precisamos permanecer como os montes, inabaláveis. Coisas, situações, alguns cenários da nossa vida são necessários, porém eles são passageiros. Por exemplo, dinheiro, emprego, saúde, juventude, casa, carro, família, tudo pode passar, irmãos. Mas Deus nunca passa, Deus nunca falha, Deus nunca erra. Então a pergunta do Espírito Santo para minha e para a sua vida hoje à noite é: quais são as coisas que nós temos dado valor? Será que Deus tem sido realmente o primeiro na nossa vida? Será que Deus realmente tem sido o Senhor da nossa vida? Ou nós temos priorizado com a nossa vida diária as situações que são passageiras? E o interessante desse texto, desse salmo, que o seu autor é desconhecido, que o povo vai para o cativeiro, né? O povo é cativo, você conhece a história, 70 anos cativo. Por quê? Por não confiar em Deus. Olha como é que fala a palavra quando é paradoxo? Eles vão para o cativeiro por não confiarem em Deus, por confiarem em ídolos, por trocarem a soberania de Deus, a grandeza de Deus, são cativos. Vão para o cativeiro por não confiarem em Deus. Porém, agora eles voltam para adorar a Deus, dizendo que os que confiam no Senhor. Os quem? Qualquer um, irmãos? Os que confiam no Senhor. Os que aprenderam quem Ele é. Por isso que às vezes o vale, o deserto, que Deus permite, não aquele que você procura. Porque tem situações adversas da nossa vida que nós causamos. Amém? Causamos ou não? Causamos. Agora, tem circunstâncias que não estão no nosso controle. Deus permite para quê? Para que você cresça. Para que você confie. E você vai ver que quanto mais você confiar em Deus no momento difícil, você vai ser vitorioso. Então eles vão para o cativeiro por não acreditarem e depois agora vão adorar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, tendo a vivência de dias difíceis sem Deus, de dias de desespero por ter trocado a glória de Deus, a soberania de Deus por outros ídolos, e eles reconhecem isso. O bonito não é que você simplesmente passe pelo problema, irmãos. O interessante é que você saia do problema confiante em Deus. Para quê? Para que você não entre de novo. Amém? Crendo em Deus, que Ele é um Deus em quem você pode confiar. Nunca confie na sua empresa, no seu trabalho, no seu dinheiro, em nada. Confie somente no Senhor. Agora o foco do nosso estudo, porque o fato é que se você confiar em Deus, você vai receber aquilo que Deus tem de proteção para você. Deus protege, Deus cuida, Deus guarda, Deus orienta. O cerne, o ápice do nosso estudo hoje não é o que Deus pode fazer, é o que você tem que fazer para que Deus faça por você. Muitas vezes não recebemos as coisas de Deus porque não estamos na posição onde nós deveríamos estar. Então o salmista começa dizendo, olha, os que confiam. Em quem? Em quem, irmãos? Aí sim eles serão o quê? Como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então a proteção de Deus,
o cuidado de Deus, o ser um monte que não se abala, não é para qualquer um, é para aqueles que confiam em quem? No Senhor. É para aqueles que Jesus fala, olha, quando você tiver um problema, lógico que isso não está escrito, conjecturando, quando você tiver um problema, uma dificuldade, faça o seguinte, agora é o que Jesus disse, entra no teu quarto, não senta no banco da igreja para fofocar. Entra no teu quarto e explica a tua situação em quem você confia, em Deus. Eu passei há anos atrás da minha vida, uma situação muito difícil, uns 5, 6 anos atrás, por falar as coisas para pessoas e não falar para Deus. Muito difícil. E vou dizer algo para você, para reverter essa situação, é só pela graça e pela misericórdia. Quando você tiver um problema, irmãos, confia no Senhor. Vá para Ele. Deposite a sua esperança nele. Golias confiava em quem? Em Deus? Quem que confiava em Deus? Que lutou contra ele? Quem que prevaleceu? Davi tinha o quê? Vida com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi sabia quem era Deus. Então, na hora que você precisa de Deus, Deus vai olhar para quem tem honrado a Deus. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram, aqueles que procuram, aqueles que estão preocupados com o reino de Deus. Tem um outro episódio lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, que um homem chamado Zerá, um etíope, ele tinha um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E ele confiava nisso, que a vitória já era sua. Porém, o rei que lutava contra ele era o rei Asa, um rei que se voltava para Deus, um rei que confiava em Deus, e somente com 580 mil homens, Asa derrota 1 milhão de homens e 300 carros, porque a confiança deste homem, deste rei, estava em Deus, irmãos. Parece que é uma coisa tão fácil dizer isso, mas na hora que você é envolvido pelo problema, na hora que você é envolvido pela dificuldade, se você não estiver com a sua vida em ordem com Deus, você pende para lados e caminhos errados. Isso é fato. Por isso, da vida diária, quando o problema vem, você vai permanecer como? Inabalável. A pessoa que se abala é a pessoa que sai do caminho. É a pessoa que procura o homem, que procura o agiota, que procura o gerente do banco, que procura outras fontes e não vai para Deus. Então, aquele que não se abala, aquele que permanece para sempre, são os que confiam em quem? No Senhor. E somente nele, e mais ninguém. Reporte a sua vida somente para Deus, irmãos. Confie somente nele, para que você seja uma pessoa que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Desejaram que 3 homens negassem a Deus. E esses 3 homens disseram o seguinte para o rei, está lá em Daniel capítulo 3. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, olha aí, vida, intimidade, experiência, dedicação a Deus. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Pessoas que mesmo diante da situação difícil, preferiram confiar em Deus. Preferiram depender de Deus. Então, os que confiam no Senhor, os que dão a vida pelo Evangelho, os que morrem por esse Evangelho, os que não negam o Evangelho por nada, os que acreditam que Deus pode. Como a Bíblia diz, aquele que está hoje, você pode estar indo, jogando a sua semente com lágrimas, mas você está quieto confiando no Senhor.
A Bíblia diz que você vai voltar colhendo o que você plantou. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Houve mais um homem que acreditou no Senhor em uma situação difícil de ser acreditada. Muito difícil. Existiria fome onde ele estava, e ele desejava ir para o lugar onde tinha alimento. Gênesis capítulo 26, o personagem é Isaac. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Em outras palavras, confia em mim, Isaac. Eu sei o que eu estou fazendo. Não vá para o lugar onde você está pensando em descer. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. O que Isaac fez? Ele foi? Hã? Foi ou não foi, irmãos? Não foi. Confiou em Deus. Imagine você com fome. Sua família vai perecer. Vai acabar a comida. Deus fala, ó. Deus manda um profeta falar, Deus mandou vocês ficarem aqui. Na fome? É. No cenário difícil? É. Mas não foi o homem que mandou. Foi o Senhor. O Deus que reina e sabe tudo o que você precisamos. Confiamos nele. E a Bíblia diz em Gênesis 26:6 que assim Isaac ficou em Gerar. E a Bíblia diz em Gênesis 26:12, Isaac formou lavoura, na onde tinha fome, naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Por quê, irmãos? O Senhor o abençoou. É lindo ver o final da história. O Senhor abençoou, mas lá no começo ele teve o quê? Os que confiam no Senhor não se abalam, não titubeiam. Ai não, eu tenho que ir, Não, confia no Senhor. Só se mexa se Deus pedir para você se mexer. Amém. Glória a Deus. E não vai acontecer nada. Nossa confiança está em Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então o primeiro princípio é, para que Deus te proteja, você precisa confiar nele, irmãos. E confiar é confiar mesmo. Chora, mas chora para ele. Amém? Vai para o seu quarto, chora, fala com ele. Deus entende todo o nosso sentimento, desde que você fale para ele. Se rasgue na presença dele. Fala o que você tiver que falar. Deus está lá para te ouvir, mas confia nele. Se reporte a ele. Que todas as vezes que você se reportar a Deus, você será como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Deus manda. Amém, irmão. Glória a Deus. Ele manda. Eu sei de que ele manda. Ele manda mesmo, viu? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Como os montes cercam Jerusalém. Então existe o quê? Uma limitação para isso. Então, desde que você esteja dentro dos limites
da proteção de Deus, você será protegido. Os montes cercavam Jerusalém, protegiam Jerusalém, não a impediam de ser invadida, ela poderia ser como a nossa vida, pode ser às vezes cercada por pode ser afrontada com alguma situação difícil, porém, irmãos, é o que a irmã Aurea disse, nós estamos protegidos por Deus, as notícias vão chegar, mas há uma proteção sobre a nossa vida, que está vendo tudo o que está acontecendo. Às vezes por um momento de insegurança, rodeado de tantos problemas, dificuldades, se nós não prestarmos atenção, nós permitimos, como a irmã Aurea disse, diante de uma notícia, sair por aí desesperado, ansioso, e fazer as coisas ou situações que não agradarão a Deus. Nós estamos protegidos, assim como os montes cercam Jerusalém, a mão do Senhor está sobre a nossa vida, a palavra do Senhor está sobre a nossa vida, as bênçãos do Senhor que nos enriquecem estão sobre a nossa vida, mas eu repito e afirmo, para quem? Para os que confiam no Senhor. Glória a Deus. Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Hebreus 13, 6 diz, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. Nós precisamos confiar em Deus, há uma mão de Deus sobre a nossa vida, Ele dá ordem aos seus anjos, diz a Bíblia, a nosso respeito, e os anjos trabalham a nosso favor. Nós temos o céu, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos todo um reino, irmãos, poderoso, infalível, imutável, que cerca a nossa vida. Então continue confiando no Senhor. Mesmo que pareça que alguma coisa se aproxima e que vai transpor os muros, não vai transpor nada, você está protegido, porque você está confiando em Deus. Você colocou a sua confiança naquele que pode todas as coisas, e ninguém, como fala por aí, né, vai furar o cerco, às vezes faz barreira para poder parar alguma manifestação, ou a própria polícia faz para poder pegar algum aviso de roubo, e as pessoas passam, arrebentam com tudo. Com Deus não é assim. Ele nos guarda. Ninguém rompe o que Deus protege, ninguém destrói o que Deus cuida, e Ele está cuidando da minha e da sua vida. Glória a Deus. Versículo 3. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Aqui é um alerta muito importante do Espírito Santo para a nossa vida. O cetro era o que os reis usavam, que davam a eles soberania, davam a eles poder, davam a eles sua realeza, era um símbolo de realeza. E o versículo diz o seguinte, que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Quando nós olhamos para o mundo aí fora, isso é um alerta que Deus colocou no meu coração, enquanto eu preparava essa mensagem, eu quero passar para você. Quando nós olhamos para o mundo aí fora, irmãos, o que você mais vê? O cetro dos ímpios ou os justos? O que está acontecendo aí no mundo? Tanta impiedade, tantas coisas ruins. O que Deus quer nos alertar é o seguinte: nós não podemos ser envolvidos por essas coisas. Pessoas estão dizendo assim, olha, cansei de ser bom, cansei de ser honesto, cansei de ser justo, cansei de ser bonzinho, eu cansei de ser crente. As pessoas estão cansando, por quê? Porque a maldade cresce. Nós não podemos ser influenciados pela maldade, porque a Bíblia diz o quê? Que não prevalecerá, porque haverá o dia do juízo, haverá o dia do acerto de contas. E nós precisamos, eu sempre digo isso, ensino isso, é triste dizer isso, mas eu ainda falei domingo passado,
nós estamos nos preparando para um só evento, ou melhor, dois. O arrebatamento, qual que é o outro? A morte. É triste, porque não é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir, mas são dois fatos reais que vão acontecer, queira você ou não. Ou você vai morrer, ou ele vai voltar. E o que importa é que nós estamos o quê? Aonde nós estamos preparados. Pessoas estão desistindo por quê? Porque a impiedade cresce. São muitas situações difíceis de serem vistas. Chega até o ponto de nós olharmos alguma situação e ter a clara convicção de que eram demônios, porque não há como um ser humano em sã consciência realizar algumas impiedades que nós estamos vendo, que parece que está prevalecendo, mas não está, irmãos. Nós não podemos deixar com que isso nos faça mudar de lado. Você entende isso? Cansei de ser justo, cansei de ser um bom marido, cansei de ser um bom filho. Não, está todo mundo indo, eu vou também. Porque outro foi e deu certo para ele. Que o Espírito Santo nos ajude e que Deus tenha misericórdia de nós. Porque o cetro dos ímpios, a Bíblia diz que não prevalecerá, por mais que ele cresça, por mais que pareça que ele está envolvendo, que ele está ganhando a luta, que ele está prevalecendo, não está, porque maior é o nosso Deus. Há um tempo dele. E esse tempo dele não pode ser um tempo que nos faça mudar de lado, irmãos. Nós temos que permanecer aonde? Confiantes em Deus, inabaláveis, adorando a Ele em qualquer circunstância. Não prevalecerá tudo isso. Nós temos que estar preparados para o dia que Ele nos chamar. Eu tenho feito uma coisa minha, né? Eu acordo e digo assim, para mim, isso é meu, tá, irmãos, por favor. Eu vou morrer hoje à meia-noite. O que eu tenho que fazer? Olha que coisa. O que eu tenho que fazer durante o dia todo? Eu vou morrer à meia-noite. Você tem que estar preparado para encontrar quem? Você não quer encontrar o outro, né? Quer? Quem quer? Ninguém quer. Então se prepare para isso. Porque quem é que sabe que nós não vamos morrer daqui a uma hora? Só Deus. Então se prepare para isso. Deixe os ímpios, ore por eles. A Bíblia diz, ame os seus inimigos e ore por aquele que vos persegue. É bíblico. Ore para que Deus mude o coração, mas não se deixe infiltrar, irmãos, esse é o perigo. Não, pastor. Olha, o meu vizinho largou de tudo, não ora mais, não vai na igreja, agora tudo deu certo para ele. Irmãos, dar certo em coisas materiais não é referência de que tudo está bem. Amém? Eu tive com o meu irmão esse final de semana, meu irmão de sangue mesmo, e comentando com ele ali, conversando com ele, tomando um café com ele, ele me disse, Lu, as pessoas olham para a nossa vida e acham que a gente tem que ter carro zero, porque a gente é crente, né? Tem que andar de roupa Y, roupa X, Não, ele falou assim, ninguém olha o meu casamento, que é excelente. Ninguém olha os meus filhos que estão com saúde. Em casa que ninguém está internado, ninguém toma remédio de 1 em 1 hora. Não, está todo mundo bem. Nós temos a paz. E a paz não se resume naquilo que você tem, se resume naquilo que está dentro de você, que é a sua confiança em Deus. Às vezes as pessoas mudam de lado. Quando eu digo mudar de lado, irmãos, é abandonar o evangelho para provar alguma coisa para o outro, ou aceita algum tipo de suborno, enfim, para poder ter alguma coisa, para mostrar. E Deus só quer uma coisa de você, seu coração, sua confiança nele. Eu estava em um ambiente esse final de semana e a gente está passando uma situação muito difícil, o país, enfim, financeiro, e está atingindo todo mundo. E tinha uma pessoa nesse ambiente que, sabendo de tudo o que a gente passa, começou a falar de uma viagem que ele vai fazer daqui a um mês para um tal lugar e vai levar a família toda, e me olhava de canto de olho, dizendo assim, tá vendo? Você está aí, ó, na igreja, e eu estou indo para lá, com a minha família toda. E quando esse evento foi no
no aniversário da minha filha, domingo, e enquanto eu orava ali por ela, né, depois que nós cortamos o bolo, pedi silêncio para toda a casa, para orar por ela, minha família, só e algumas amigas dela, e essa mesa que pessoa começou a tossir, e você viu que não era uma tosse comum, que não tossiu até agora e vai tossir agora, para que você parasse a oração, porque incomoda. Irmão, você pode ter o que você tiver, ele tem tudo, mas não tem a paz que eu tenho. Eu deito e durmo. Amém, irmãos? Então deixa, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Não se deixe levar. Não ache que as coisas estão acontecendo. Não estão acontecendo. O que importa é que você esteja preparado para se apresentar com a sua roupa mais alva do que a neve diante de Deus. É que o pastor Wesley disse: Senhor, está aqui o que eu fiz, está aqui o que eu falei, está aqui o que eu acreditei, eu confiei, está aqui, Senhor. A minha vida foi feita e dedicada somente a Ti. Que o Senhor nos ajude. Versículo 4. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Agora ele pede para que Deus, numa oração simples, faça um tratamento diferenciado. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem. Não para quem é perfeito. Perfeito ninguém é. Mas trata aos que fazem o bem, aos que têm o quê? Um coração íntegro, um coração reto, um coração temente. Trata esse, Senhor, com bondade. Os que estão firmes, os que não se desviam, os que te adoram verdadeiramente, os que vão à tua casa sabendo o que estão fazendo, os que leem a Bíblia com sede de ti, os que oram buscando verdadeiramente a tua presença, Senhor. Para esses que têm o coração íntegro, faz o bem, estende a tua mão, eles estão confiando que no Senhor, faça alguma coisa por eles. Gênesis capítulo 6, do 7 ao 9, diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Preservá-los, nos preservar de situações difíceis, estender a mão de bondade sobre a nossa vida, é para quem vive na época que nós estamos vivendo, com justiça, com integridade e andando com Deus. Jó capítulo 1, versículo 1, Deus diz dele: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava o mal. Jó recebeu a bondade de Deus ou não? Recebeu. Passou o que passou, mas recebeu a bondade de Deus, porque coração íntegro, coração que confiava, com todos os percalços, com toda a sua dificuldade. Este homem, diz a Bíblia, que em nenhum momento pecou com seus lábios, mas confiou no Senhor. Então essa oração é para quem tem um coração íntegro, para quem permanece na presença do Senhor. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem e aos que têm um coração íntegro. E a pergunta é: o que é que você tem feito e qual é o tipo de coração que você se tem permitido ter? Quais são as suas atitudes diárias? Porque a oração é para quem faz o bem. Qual é o tipo de coração que Deus tem enxergado nas nossas vidas? Temos sido íntegros? Não quero isso. Ah, isso está aqui. Condiz? Não. Deus se agrada? Não quero. Ah, mas poxa, é 1 milhão. Não quero. Se não está dentro daquilo que Deus quer para a minha vida, não está dentro da palavra, vem de fontes erradas, eu não quero. Meu coração precisa permanecer íntegro para que Deus me enxergue. Glória a Deus. 5. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo
dos malfeitores, haja paz em Israel. O mas, se referindo ao versículo 4, né? Que ele diz: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem e aos que têm coração íntegro. Mas aqueles que não querem fazer a bondade, aqueles que não querem ter integridade, aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos maus feitores. Colhe o que planta. Os que não confiam no Senhor, mas trilham seus próprios caminhos, desfrutarão de suas próprias escolhas. Veja que não é Deus que pune. A pessoa escolhe os caminhos errados, a pessoa se desvia e escolhe os caminhos tortuosos, e nesses caminhos existem situações que elas desfrutarão por suas escolhas. Se você sabe que um caminho é bom, é tranquilo, para você chegar a algum lugar, e você sabe que o outro tem buraco, é assaltante, enfim, e você escolhe o caminho difícil, você vai o quê? Colher durante a sua viagem o caminho que você escolheu. Então, para esses, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Eles mesmos colherão os seus próprios caminhos, os seus próprios castigos, por haverem escolhido se desviarem dos caminhos do Senhor. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos: se você olhar a Deus em busca de segurança, você nunca será frustrado. Deus conhece o seu futuro. Ele sabe do que você precisa, antes mesmo que você tenha consciência de sua necessidade. Mesmo que você perca tudo repentinamente, Ele o ajudará a saldar seus compromissos e salvar a sua família. O Salmo não diz que o monte não será açoitado pelas inclemências do clima. Não. Ele diz que não será abalado. Amém? O monte está lá, não está? Vem as tempestades, chuva, vento. Então não fala que ele não será açoitado. Fala que ele não será abalado, porque ele está confiando no Senhor. Portanto, não se desespere se os seus olhos estão em Jesus. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Confie somente em Deus. Eu sei o que eu estou te falando essa noite. Confie somente em Deus. Reporte o seu problema somente a Deus. Continue confiando nele. Quando vier as tempestades, você será um monte que não será abalado, mas permanecerá na presença dele para sempre. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, por esse privilégio de nos alertar isso hoje à noite. Sabemos disso, mas às vezes pelas dificuldades da vida, do dia a dia, a gente acaba se envolvendo e esquecendo, Pai, que nós precisamos confiar somente no Senhor. Obrigado por nos fazer voltar a esse entendimento hoje à noite, que nós precisamos confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Obrigado por nos cercar como os montes cercam Jerusalém. Existe um cerco de proteção do Senhor sobre a nossa vida, e é por isso que nós não somos tocados, porque o Senhor tem guardado e protegido a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, ficar inquietos com os ímpios, com a impiedade, com o crescimento da maldade e achar que eles estão prevalecendo. Não estão, Pai. O que importa é permanecer na Tua presença, é andar na Tua presença, Senhor, é andar de acordo com a Tua palavra. Dai-nos um coração íntegro e nos ajude a fazer o bem. Oh, aleluia! Não nos deixe desviar por caminhos tortuosos, ó Senhor. Nos faz permanecer confiantes em Ti, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Te louvamos e Te agradecemos pelo privilégio de poder ser alertado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, porque somente através dela que nós transmitimos a Sua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.